Olá, eu sou Elaine, faço parte do time de seleção do Grupo Sucel RH. Hoje estamos aqui com um tema mais que especial, gente em movimento. E vocês sabem por que esse tema? Porque nós temos uma pessoa pra lá de especial, nós temos uma convidada do RH, gente, parceira de guerra, parceira de lutas, de glórias, de desafios, né? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Tamires. Tamires, fica à vontade, sinta-se em casa para você trazer aqui um pouquinho de você, da sua trajetória aí longa, né? Então se apresente, conte um pouquinho de você para a gente. Prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. É uma trajetória longa, né? De 14 anos na área de RH, sendo generalista, então passando por todos os subsistemas, né? É um setor desafiador, como você, né, minha colega de trabalho sabe, que vem se inovando e vem cada dia mais, né, trazendo uma perspectiva diferente para nós profissionais, né? Então, um RH de 14 anos atrás, com certeza não é o mesmo RH de hoje, né? E eu tenho certeza que o ano que vem, né, com as tecnologias que cada vez estão mais afloradas, vai continuar sendo desafiador, né? Mas para quem gosta de trabalhar com pessoas, muito prazeroso. Gostoso, né? Então, a gente vai se superando, né, Tamires? Cada dia, cada ciclo. Vamos colocando assim, a gente tem algumas etapas, alguns períodos, né? Aparentemente, antes era um pouquinho mais longo. Eu tô com a sensação de que tá menor, né? Tá mais enxuto, né? Eu acho que é por conta da modernidade também, né? Tipo, a rapidez que as coisas estão acontecendo, né? E conforme a tecnologia ela vai se aflorando, vai nos ajudando em muitas coisas, que antes, por exemplo, um processo seletivo durava um mês para a gente colocar a pessoa para dentro, hoje é uma semana, se a gente conseguir ali focar nisso, a gente já consegue, né? O que eu percebo, a gente está passando por uma transição de um RH muito passivo para um RH ativo e agora com um toque, né, de emergência, vamos dizer assim, né, que é o advento da tecnologia. São as inteligências, né, artificiais aí, enfraquecendo ou fortalecendo o nosso trabalho, hein, Tamires? É sobre isso, gente, que a gente vai conversar hoje. A gente tem aqui muita coisa para falar. Olha só, olha a surpresa que nós temos. Tamires está fazendo aniversário hoje. Vamos cantar parabéns para Tamires? Ai, gente! Parabéns para você nessa data querida. Olha, tem até povo! Tamires, nada? Como é que é? Ai, gente, vocês sabem me deixar vermelha, né? Obrigada, gente, pelo carinho. Muito que obrigada. Honra! Oh, que honra! Parabéns, Tamires. Que privilégio, hein, para Sucel receber você aqui numa data tão especial, né, Tiago? Com certeza. Queremos desejar feliz aniversário para você, que esse novo ciclo seja um ciclo repleto de saúde, bênçãos e muito sucesso. Amém. Muito obrigada, gente. Tiago vai entregar uma lembrancinha para você. Tamires, essa é uma lembrancinha do Sucel Cast. Obrigada. E essa é uma lembrança do seu aniversário. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, Tiago. Mais uma vez, obrigada, Tamires. A gente não poderia deixar passar em branco, né? Fiquei vermelha. Tamires, que negócio é esse que você era da logística? Do Comex. E que você atendia caminhoneiro até altas horas. Eu queria entender isso. Como que foi? Né? Você foi planejado iniciar na logística, iniciar no RH? Eu queria entender, até porque eu acredito que a sua história
ela seja a história de muita gente que está, de repente, desesperado aí em crise de ansiedade, às vezes, porque pensa, poxa vida, eu não sei qual carreira eu devo seguir realmente, porque eu faço isso aqui, porque a vida me levou, né? Mas eu gosto disso aqui. Exatamente. Conta para os nossos telespectadores, como que foi, em que momento que você percebeu que o RH realmente era a área de atuação, né? De desejo ou, de fato, né, o ofício que te representava. Fica à vontade. Olha, eu falo que não fui eu que escolhi o RH, foi o RH que me escolheu, né? Comecei muito jovem, né, como jovem aprendiz, né, fiz campus e como jovem aprendiz a primeira empresa que eu fui empresa de logística. Uau. Né? Estava estudando ainda no ensino médio. E aí já estava lá, falei, vou fazer uma faculdade nesta área de comércio exterior, porque é onde eu estou atuando hoje. Aproveitou a oportunidade do Trabalhei camp, em né? setor de transportes, então você sabe a correria que é o comércio exterior que não para, são 24 horas. E era caminhoneiro me ligando na madrugada, era, tipo, funcionários mesmo, né? Olha, o caminhão parou, e aí o que a gente faz? Falei, não sei, 4 horas da manhã. Eu só sei que eu queria estar dormindo, né? E era uma loucura, eu tinha 18 anos, né? Comecei com 14 lá, né? Fiz todo o processo ali de aprendizagem, fui efetivada. Então, assim, era uma loucura que hoje eu acredito que a logística seja muito mais fácil também, né? Por conta das coisas que aconteceram. Só que, assim, eu gostava do meu trabalho, mas eu não era feliz no meu trabalho. Né? E aí aconteceu de eu sair dessa área, mas eu já estava formada. E aí eu falei assim, sigo ou não sigo? Né? E aí eu resolvi dar uma parada no comércio exterior e fui numa área administrativa ali, entender, trabalhei no hospital, falei assim, né, vou abranger mais coisas, né? Fiquei 3 anos no hospital, comecei a fazer um técnico de administração. No hospital você estava em que departamento, em que área? Eu trabalhava no centro cirúrgico. Uau! Eu digitava laudos. Então, eu ficava vendo os exames acontecer, de endoscopia, principalmente. E aí, conforme o médico fazia o exame, eu já digitava ali o resultado para o paciente. Então, era completamente diferente do que eu estava acostumada, mas era o início ali de uma carreira mais administrativa, né? E aí, eu comecei a fazer um técnico de administração. E numa das primeiras matérias foi RH, né? E no segundo dia de aula eu falei, é isso. Aí o RH te picou. Aí eu falei assim, um mosquitinho do RH foi lá e me picou. Aí eu falei, é isso, o que é unir a estratégia com pessoas. Eu sempre só gosto muito de falar, né? Como vocês estão percebendo. Então, assim, eu falei, é isso. Habilidade necessária, diga-se por de passagem, inclusive. E aí eu falei, é isso que eu quero, né? Mas eu tinha uma professora que ela falava assim, o RH, ele é muito bom, mas ele é muito ingrato. E eu não entendi essa frase até um tempo atrás. Porque a gente fala muito que a gente tem que dar a primeira oportunidade, né? Só que no RH, muitas vezes a gente não dá a primeira oportunidade. Porque Perfeito. a pessoa tem que ter, no mínimo, um pouquinho de experiência, um conhecimento, uma noção para você entrar nessa área. E aí, com essa frase dela, eu falei assim, vou procurar um estágio, né? Vou tentar aí entrar nessa área de alguma forma, porque é onde eu quero. E aí, eu saí do hospital e fui ser estagiária, né, de RH, né? Fiz um processo bem longo de 60 pessoas. E aí fui uma das escolhidas, eu escolhi 15 pessoas para RH. E fiquei 1 ano como estagiária de RH na Uzi Minas, né? Então foi ali uma escola, né? E onde eu consegui passar por todos os subsistemas no estágio, né? E aprender um pouquinho, e conhecer um pouquinho do mundo, né? De RH na íntegra e não só no curso, né? E aí foi aí que começou a minha trajetória. E de lá pra cá, de 2011 pra cá, foi o que tem ali me motivado a acordar todos os dias e falar assim, não, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô fazendo o que eu procurei, né? E não me arrependo em nenhum momento aí da minha carreira de sair, né, da minha zona de conforto, do que eu já conhecia e explorar um mundo diferente que é o mundo do RH. Muito interessante você falar, porque enquanto você estava contando aqui, eu estava pensando que você, iniciando ali na logística, já tinha uma experiência. De repente, você
já estava numa posição ali de auxiliar, de repente até assistente, né? Então, com base nisso, inclusive você já tinha um salário ali que não era, né, de se jogar fora para trocar, assim, para começar. Conta para mim, né, e até para os nossos jovens que estão assistindo, né, como que foi abrir mão disso, né? Porque aí você começa como estagiário, a gente sabe que a realidade, né, do salário ali do estagiário... Ainda mais naquela época, né? Porque hoje, ainda a Bolsa Auxílio de hoje é muito mais atrativa do que lá atrás, em 2012. Sim. Né? Então, as coisas, elas mudaram muito, né, de 2012 para cá. E naquela época, eu sempre falo que eu dei 2 passos para trás para hoje eu dar vários para frente. Né? Perfeito. Então, eu tava no hospital, como eu falei, né? Então, eu saí de um salário bom, eu trabalhava 6 horas só por dia lá. Então, assim, eu tinha ali muitos privilégios, né? De estar ali no centro cirúrgico, de estar ali do lado de médicos, né? Passava em médicos ali que eu não precisava nem de plano de saúde. e aí, saí, né? Ganhava razoavelmente bem para aquela época. E aí eu falei, não é o que eu quero. E já que para entrar no RH eu preciso ter um conhecimento de dentro, então eu vou dar 2 passos aqui para trás, mas eu sei que vai me trazer um resultado melhor lá na frente. Eu morava com os meus pais, não era, né? Não morava fora, então era mais fácil fazer essa transição naquele momento, né? E aí decidi, né, dar 2 passos para trás para ser estagiária novamente, né? Para começar ali do zero e até para entender se era realmente isso que eu queria, porque uma coisa na faculdade ou no curso a gente ter ali uma noção, né, e a gente ter muito floreado até, né, tipo, nossa, você encontra candidatos ali na esquina, você posta uma vaga ali, ó, tem 20, e a gente sabe que na realidade não é assim. Você trouxe uma temática interessante, porque a gente está num país, né, que infelizmente o índice de desemprego é muito alto, né, e eu não sei com você, mas quando eu recebo uma demanda, eu já recebo ela com essa fala, mas tem muita gente desempregada, né, então eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de encontrar um candidato. Como tem sido para você, né, já inserida no contexto do RH, conseguir, né, dar conta da demanda, né, proposta pelo gestor, né, você dedicada lá, você tá dentro da empresa, né, a gente aqui tá numa consultoria, então, de repente, a dinâmica é um pouquinho diferente, né, mas, como que tem sido ali para você, quando você recebe ali a demanda, né, da operação, né, a necessidade de fechar uma vaga, diante desse cenário aí, né, que a gente tem, de muita gente desempregada e a atual realidade do mercado e até do candidato também, porque o mercado ele mudou bastante, né, com a pandemia. Eu percebi isso, não sei como que é a tua visão. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu acho que é desafiador para ambos os lados, né, para o candidato que busca freneticamente uma vaga e para a empresa que tem prazos para você contratar, né, tem o deadline ali para você colocar a pessoa para dentro, mas também a gente não pode colocar qualquer pessoa, porque isso gera custos futuros, né, se eu colocar uma pessoa que não vai ficar 3 meses, que não vai, né, criar uma carreira dentro da empresa, isso é um retrabalho, né, então assim, o RH ele tem hoje uma dificuldade de encontrar as pessoas certas no lugar certo, né, e no tempo correto. Então, esse é o nosso desafio e eu acho que isso que traz até um pouco de graça pro nosso... Não fica aquela coisa monótona, né? A gente acaba, tipo assim, vamos procurar, vamos ver 500 currículos, mas a gente vai achar uma pessoa boa, uma pessoa legal, que dê match ali com a cultura da empresa, né? Porque hoje não é só, eu quero só ganhar o meu salário. Hoje os candidatos, eles escolhem as empresas também. É uma empresa que vai me dar saúde mental? Que eu vou ter uma flexibilidade, né? A pandemia, ela trouxe muitas coisas desafiadoras, né? Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que caso não tivesse a pandemia, estaria fazendo uma faculdade. Teve muito online, né? Que a gente sabe que aprende Entrou muito. A modalidade, né? Entrou a modalidade online, então assim, aprendo muito online, mas tem pessoas que aprendem melhor ali no dia a dia, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso do presencial. Eu ainda sou da moda antiga, né? Fiz as minhas pós online ali, mas se pudesse fazer um presencial, é que hoje com a nossa correria assim do dia a dia, do cotidiano, é muito mais difícil.
né? Mas se eu tivesse a oportunidade ali de fazer o presencial, eu faria. Né? Até por conta da conexão, né? Eu acho que a gente que é do desenvolvimento humano, né? Do DHO, eu acho que a gente tem essa necessidade de se conectar às pessoas, né? Exatamente. Do toque, do calor humano, da troca, né? Ao vivo, né? Do ao vivo. Acho que é essa a questão, né? Exatamente. Que leva a gente a acabar escolhendo ali a modalidade mais presencial, né? E aí a gente se depara, Tamires, e eu acredito que de repente você lá na sua trajetória aí, né, de vários setores, de vários segmentos, né, e eu acredito que de repente você encontre ou tenha encontrado diferenças, não sei. Muitas. Eu tô vivendo atualmente uma diferença muito grande na minha carreira, né, e passei pela siderurgia, né, que foi o comecinho ali da carreira. Trabalhei com grãos, né, empresa de grãos. Então também já foi um novo mundo, né, que eu conheci, mundo de OG, mundo de pessoas mais operacionais, né, de como tratá-los, de como desenvolvê-los. E muda bastante, assim, você pegando lá o contexto da siderurgia, né, que é específico, né? Sim. Tá ali dentro do polo industrial, né? Então tem uma característica muito peculiar. Eu vim de lá também, né? Do polo industrial, e eu digo assim que parecia ser um mundo distinto. Paralelo, né? Do lado de cá tinha outra vivência, exatamente. Tinha outra história, né? Para você também, você ficou com essa sensação quando você entrou, né, na siderurgia e saiu? Nossa, muito. E eu falo que todos os segmentos, eles têm a sua particularidade e a gente só enxerga quando a gente tá lá dentro. De fora, a gente nem imagina. Né? O grãos foi desafiador por conta dessa parte mais operacional. Então, assim, de ógimo, de ferrovia, que eu nunca tinha nem tido contato, né? E dali eu já fui também para outro segmento, que foi de inspeção de qualidade. E aí eu falei assim, gente, nunca entrei no laboratório, mas vamos contratar um analista químico. Né? E aí a gente tem que estudar o porquê. Por que a gente tem que estudar? Porque a gente quer contratar as pessoas certas. Mas se eu não sei qual que é a atividade da empresa, e se eu não estou por dentro do que está acontecendo e de o que aquela função faz, né, eu não vou conseguir, né, contratar a pessoa certa que tem as habilidades que a empresa precisa. Né? Então, assim, entrei no mundo ali da qualidade, né, de inspeção, né, conheci muito sobre a área química, né, e também foi um aprendizado enorme, fiquei 7 anos quase lá. Bom tempo, hein? E aí de lá eu já pulei pro Porto. Aí eu falei, gente, tô pulando muito, né? E deixa eu só entender junto com os jovens aí que estão, né, assistindo a gente, que a gente acaba percebendo que a gente é uma referência, sim, né? As nossas gravações, elas têm por esse objetivo, né? A gente levar, além da oportunidade de emprego, a gente levar orientação para o nosso candidato, né? Como que foi? Você que escolhia as áreas ou as áreas te escolhiam, né? Você falava, não, eu quero trabalhar nessa empresa, e aí você estudava ela e entregava o currículo, ou a oportunidade batia na sua porta e você abraçava? Como que foi? No meu caso, a oportunidade bateu na minha porta e muitas das vezes eu só ia conhecer a empresa na entrevista. Né, eu ia pesquisar, entender o negócio da empresa, né, e nunca fui uma pessoa que falei assim, meu sonho é trabalhar nesta área, então vou buscar, né, deveria ser assim, mas sempre acabei, né, é o que a gente de RH orienta os candidatos, deveria ser, né? Assim, e eu acho que é o mais razoável, tipo assim, o mais racional a fazer exatamente isso, é você pesquisar e você correr atrás do que você quer. Meu sonho é trabalhar na indústria, então vamos estudar a indústria e vamos entender o que esse mercado precisa. Se ele precisa de um curso específico, ou se ele precisa ali de uma formação diferente. Então, assim, correr atrás em busca dos seus objetivos. Né? Eu sempre procuro, né, ensinar isso para os jovens, mas comigo, né, no decorrer ali da minha carreira, não foi assim que aconteceu. As empresas me procuravam, né, e aí eu analisava, via se fazia sentido, né? E quando fez sentido, eu mudava, eu migrava de área, e foi o que aconteceu recentemente, que eu saí do Porto para ir para offshore. Né? Então, é uma área completamente diferente. Estou aprendendo bastante coisa e entrando nesse mundo que
outrora era desconhecido e muito pouco falado aqui no estado de São Paulo. Conta pra gente aí, como que é esse mundo? Quais são os desafios, né, que você tem passado? Porque ele é bem específico, até onde eu tenho de entendimento, é um segmento atípico, vamos Sim. colocar assim, eu posso usar essa palavra, né? E como que tem sido para você, né? O que tem te demandado? De repente a gente tem pessoas aí, né, que tá passando pelos mesmos perrengues, né, que você. Como eu falei, né, é um segmento pouco falado aqui no estado de São Paulo, né? Ele é muito forte no Rio de Janeiro, né? Então, Sim. É um segmento que já acontece, né? E muito organicamente lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo está crescendo, está começando, né? E hoje o maior desafio, né, que a gente tem é achar profissionais. Porque por eles não conhecerem, né, o offshore, é difícil falar você vai ficar 14 dias embarcado sem ver a sua família. Né? Você vai ficar 14 dias sem ver o seu esposo, sua esposa, seu filho. Você acha que a cultura aqui da Baixada dos Caiçaras interfere? Porque é uma cultura mais Sim. praiana, né? Mas eu gosto mais de uma vida mais leve, né? Eu acho que interfere muito, né? E hoje o desafio tem sido achar profissionais qualificados, né? Tá. Porque a demanda offshore, ela tem uma qualificação específica. E que, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, por não ser uma cultura, né, é um desafio a gente achar pessoas qualificadas. E hoje, assim, quais são as áreas que você tem demandado, assim, e você pode abrir quais são as especificidades, o que o mercado, né, tá necessitando, até pra gente aproveitar aí, de repente, né, a gente alcança aí essa galera que tá quietinha, de repente, fala, aqui não tem mercado, eu nem entrego o currículo, né? Exato. Olha, mão de obra técnica, né, então, a empresa que eu trabalho, ela é de manutenção das plataformas, né, então, toda a parte técnica ali de manutenção interna, caldeireiros, pintores industriais, né, montador de andame, todas essas áreas técnicas que exigem, né, uma formação anterior, né, demanda muito pra gente. Então, não só a parte de formação das profissões, mas assim, ter as formações de offshore. Né? Então, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, por não ser tão conhecido, existe um treinamento que não tem no estado de São Paulo, que eu tenho que levar a pessoa para o Rio de Janeiro para treinar. Uau! E é o treinamento obrigatório para você embarcar, né? Que é a sobrevivência ali, caso aconteça alguma intercorrência com o helicóptero, porque para chegar na plataforma a gente vai de helicóptero. Uau, garota! Né? Que coisa mais Como eu falei, chique. é um outro mundo, é um outro cenário do que a gente não está acostumado realmente. Né? Então, é um treinamento obrigatório e que no estado de São Paulo não existe. Né? Então, a empresa tem que deslocar a galera até o Rio de Janeiro para treinar. Uau! E os outros treinamentos já tem aqui, né, em Santos, né, no estado de São Paulo, mas esse específico ainda não tem. Então, assim, eu acho que o offshore, ele tá crescendo, né, e acredito que em curto prazo vai demandar muito emprego, vai gerar muito emprego, mas ao mesmo tempo nós precisamos receber o offshore com uma estrutura melhor. Né, estar preparado para essa demanda. Hoje a gente não está preparado para essa demanda no estado de São Paulo. Uau, e tá demandando já tá aí, né? Já está aqui, né? A gente tem descoberto aí novos poços de perfuração, né? Em águas cada vez mais profundas, né? Estamos indo, né? E precisamos de mão de obra. Vamos, gente. Bora. E o que de repente precisa, assim? Vamos pensar, você consegue, você inserida lá nesse contexto, você consegue perceber um espaço de tempo, assim? Porque de repente tem jovens aí fazendo caldeiraria, né? No Senai, né? Não, eu já fui todos os Senais, né? Daqui da Baixada Santista, inclusive do interior de São Paulo também. Né, buscando esses jovens, esses novos profissionais que estão se formando, né, e assim, trazer mesmo a cultura offshore, né, Legal. Então a minha demanda hoje é exatamente essa, é a gente fazer palestras, é a gente ir, né, realmente nos jovens ou na cadeia mais especializada mesmo e apresentar o offshore, falar, olha, estamos chegando, estamos entrando aqui no estado de São Paulo. O offshore, ele funciona assim, porque eu, antes de entrar, não sabia como é que funcionava. Sim.
né? Então, os jovens, de repente, têm um desconhecimento também, né? Exatamente. Porque se não é mercado da região, a gente não consegue alcançar mesmo, né? Então, de repente, fazer esse trabalho de conscientização, né? De que é uma área promissora. Sim, né? é uma área para você fazer uma carreira. Legal. Né? Tem pessoas que estão ali há 20 anos, há 30 anos aí nessa Out of Shock, gostam dessa área. E assim, é desafiador, eu acredito, eu nunca embarquei. Tamires, conta isso. Você nunca teve interesse, nem curiosidade, assim, de ficar embarcada, trabalhar embarcada 14 dias? Olha, curiosidade a gente tem, né? Mas ainda não embarquei. Acho que sentiria muita falta do meu bebê. Eu tenho um filho de 4 anos. Ai, meu Deus. E ele é muito apegado a mim. Ah, então... Né? Então, assim, às vezes eu preciso viajar, né, a trabalho. Em várias empresas que eu trabalhei, eu precisei viajar, ficar uma semana fora. Até com ele um pouquinho mais novo, né? Tem uma rede de apoio muito boa que me ajuda, mas acho que o coração de mãe dói, né? Porque fala, 14 dias, será que ele fica doente, né? Se ele precisar de mim, eu não estou tão perto. E não consegue sair mesmo, se demandar... Não... Assim, se for uma coisa assim, né, que não tem como, aí a gente faz o desembarque, né? Mas o certo é você cumprir ali a sua carga horária de 14 dias, né? E fazer o desembarque ali no 14º dia, né? Então, assim, eu acho que seria muito desafiador nessa parte, assim, do coração de mãe mesmo, né? De caramba, e se ele precisar de mim? Né? Mas tenho super curiosidade de entender como é que é uma plataforma. Pesquisei bastante também já. Sei que lá é um ambiente 90% masculino. E essa é uma pergunta que eu introduzi. E acolhe perfil feminino? Como que é, né? Porque a gente tem muitas mulheres desbravadoras aí, sim, sabe? Com certeza. E eu acho fabuloso a gente conseguir, inclusive, alcançá-las aqui, né? Não, com certeza. E hoje a gente fala bastante de um mercado mais inclusivo, né? Então, 100% aberto. Hoje, todas as profissões, as mulheres acabam, né, aderindo, até as profissões que outrora era só masculina. Eu vou dar um exemplo, né? O Senai formou recentemente uma turma de soldadoras. Uau, que legal. Eu conheço algumas soldadoras que hoje fazem trabalhos muito melhores do que homens. Olha, eu tenho algumas que eu vou te contar, viu? Porque mulher, assim, é mais delicada, Sim. né? Então, acaba, né, entrando ali em algumas coisas que os homens já são mais brutos, né? Mas é bem bacana essa descoberta e esse desbravamento mesmo, né? Do feminino e estar entrando em áreas industriais, em áreas offshore, né? Hoje, a gente tem completamente aberto, né, nossas vagas tanto para homens quanto para mulheres, né? E isso, né, vai do interesse mesmo de entender o mercado, de querer trabalhar e se desafiar. Eu sempre falo que a gente tem que se desafiar em cada momento da nossa carreira, né? E assim, eu falo das mulheres porque o mercado, ele foi trazendo essa mudança, né? Foi propondo isso, foi convidando as mulheres, abrindo oportunidade, inclusive, mas as empresas não necessariamente conseguiram acompanhar esse movimento, né? A gente ainda tem empresas que sentem essa dificuldade de inserir os perfis femininos, né? Até querem, mas tem a dificuldade por conta de estrutura, né? Existem particularidades, porque eu acredito que, além de incluir, a gente tem que dar a condição, né? Seja para um perfil feminino, seja para um PCD, né? E eu acredito que as empresas acabaram, de alguma forma, né? Algumas empresas ainda aqui no Brasil acabaram ficando aquém, né? E aí, quando a gente encontra empresas que trabalharam junto, né, foram se desenvolvendo junto com essa proposta de abrir mercado para todos os perfis, porque eu também acredito que a profissão não depende de gênero, né? A profissão depende de hard soft skills, né? Você vê caminhoneiras hoje, né? Eu trabalhei uns anos no Porto, então operadoras de empilhadeira, mulheres, né? Conferentes, mulheres. Legal. Né? Então, e outrora era uma coisa muito masculinizada, né? E hoje as técnicas de segurança, né? Que eu acredito que é uma profissão que elas têm que impor muitas coisas para homens. Sim. Né? Então, assim, eu tenho uma técnica de segurança que eu preciso corrigir ali o rapaz, que é 30 anos mais velho do que eu, que tem mais experiência,
E eu cheguei agora e eu tenho que falar, olha, vamos fazer desse jeito aqui. Por sua vida e pela de todos, E por pela favor. de todos. Então, assim, eu acredito que as mulheres, elas têm se empoderado, né? E se impondo mesmo, né? Na profissão, vestido a camisa mesmo, falar assim, não, eu estou aqui, né? Em casa eu uso uma saia, um vestido, um salto, mas aqui eu uso bota de operação, né? Aqui eu uso capacete, né? E eu acho isso super bacana. Aqui não é o gênero que fala, né? Aqui é a minha habilidade, a minha habilidade técnica, a minha habilidade comportamental, né? Exatamente. E aí o que a gente vem percebendo, o Tamires, não sei, né? Não sei como que tá, se pra você tá mais fácil, né? Acredito que não. De repente, eu não sei se é desconhecimento do candidato, né? Ou se um despreparo mesmo, né? Da compreensão de que as contratações, né? As captações de perfis se dão ou têm se dado pelas habilidades técnicas e comportamentais. Exatamente. Né? Nesse sentido, como tem sido para você, né? Porque a gente aqui introduziu aí a questão do gênero, né? De ser PCD ou não, mas eu acredito que as habilidades técnicas e comportamentais, elas não têm, né? São diferentes, é indiferente, não é nesse sentido. Como que tá para você, você aí, uma profissional do desenvolvimento humano, né, trabalhar isso, né, ao longo da sua carreira e até onde você está atualmente, né? Olha, é que eu falo, né? É delicado, né? É um tema sensível, né? Sensível, né? Porque muitas das vezes as pessoas não querem se desenvolver, né? Elas acham que elas estão prontas e, né, a empresa que engole do jeito que eu sou, né? Já trabalhei com perfis muito delicados, né? Com perfis, né? Não só PCD, não só de gênero, mas operacionais e administrativos, né? Então, assim, eles querem impor o jeito deles, né? Qual é o nosso papel de RH? Né? Explicar que não é assim. Vamos lá, queridas. Né? E assim, a gente vem ali, né, com treinamentos, né? Tentar desenvolver o soft skill da pessoa, né? E a gente fala assim, olha, desse jeito a gente não tá casando, não tá dando match. Porque assim, ó, a gente às vezes encontra, né, um perfil técnico excepcional. Não sei se, né, eu acredito que você passe por isso. A gente até encontra um perfil, assim, às vezes excepcional. Tecnicamente, ele tá atento, né? Ele tá atento ao movimento, né? Porque a gente percebe o mercado em constante mudança, em constante evolução, né? Atualização, vamos colocar assim, vamos corrigir a palavra aqui, né? Mas as habilidades comportamentais, às vezes, a pessoa, de repente, por desconhecimento, nem sabe, né? Que precisa, que né? são importantes. E hoje, a gente tem focado bastante nessa parte. Eu tenho, por exemplo, ouvido o gestor falando assim, olha, eu até nem precisa ser tão tecnicamente, né, preparado. Mas precisa ter precisa ter o perfil comportamental. E como que tem sido assim para você? Porque nós aqui da consultoria, a gente vê isso como oportunidade, né? Sim. E no dia a dia, na rotina, porque dentro das empresas, né, a rotina ela é muito intensa. Como que você está lidando com essa necessidade, né, das organizações? É exatamente isso, né? Porque eu sempre, né, busco entender dessa forma. O técnico a gente desenvolve, né? A gente faz um curso, a gente se aprimora, até na própria experiência a gente vai aprendendo, mas, né, o caráter, a pessoa como ela é muito mais difícil a gente desenvolver. Existe uma frase que eu aprendi lá atrás que é: eu contrato pelo técnico, eu demito pelo comportamento. Né? A gente não acreditava nessa frase, né? Pra mim, aquilo ali, eu falava assim, isso aí é frase fake, gente. Isso aí é pra chamar a atenção das pessoas. E é exatamente o que a gente vive. A gente contrata pelo currículo, só que a gente demite pelo dia a dia da pessoa, que não faz, né? Não faz ligação do que a pessoa apresentou ali, tanto na entrevista,
ou quanto no currículo mesmo, né? Então, é um ponto bem sensível e que acredito que todas as empresas elas sofrem com isso, né? E em contrapartida também tem um outro lado. Muitas das vezes a gente promove pessoas que não estão preparadas para ser promovidas, né? E às vezes ela nem quer e nem se preparou para isso, né? Então a gente quer ali, não, vamos promover porque ela já atua ali muito tempo naquilo ali, né? Tive um exemplo assim que marcou a minha trajetória, né? Eu tinha um engenheiro muito bom trabalhando e ele era excepcional. Ele era aquela pessoa que a gente contava ali, qualquer perrengue que dava, falava assim, você resolve pra mim, ele resolvia. Ele era maravilhoso. Só que ele não tinha perfil de liderança. Ele não tinha nenhum viés com pessoas. Ele era operacional. Ele era ali prático, técnico. O que você colocava na mão dele, ele desenvolvia. Só que o tato dele com pessoas não era legal. E a gente tentou desenvolver isso, mas não era o forte dele. E ele sempre falou assim, mas eu não quero. Eu gosto do que eu faço, né? E aí a empresa, né, por um momento ali de crescimento, por ele estar muito tempo ali naquela função e muito tempo desempenhando bem, porque ele era maravilhoso. Vamos dar um cargo de liderança para ele, vamos colocar ele como supervisão de equipe. Ele não durou 3 meses. Porque, lamentável, assim, né? Porque aí você perde 2 profissionais, né? Você perde um profissional excelente que estava muito tempo ali entregando, né? Coloca ele numa situação que ele não estava pronto para assumir, né? E aí a gente acaba perdendo porque a empresa precisa girar, né? A empresa Sim. precisa gerar lucro, os funcionários ficavam descontentes, né? Houve muita reclamação, mas aí a gente fica, né? Fica o nosso papel ali como RH, né? O que a gente poderia ter feito para evitar isso? Né? Aonde a gente poderia... Claro que a decisão nunca é nossa, né? A gente faz parte ali do corpo decisório, mas a decisão final ali para uma promoção, para uma demissão, nunca é do RH, por mais que as pessoas pensem que nunca é do RH. Esse tema é maravilhoso. O RH não demite, gente. Esse tema é maravilhoso porque há um conflito. Você que é do LinkedIn, Exato. né? Você que é do LinkedIn, você deve receber bastante post, né? Nossa, vários. Dos candidatos ali chateados, tristes, decepcionados, Exato. às vezes com nós, né? Conosco do RH. do RH. O RH me demitiu. O RH me demitiu, o RH não me contratou. O RH né? não me deu retorno. Não me deu retorno, a vaga tá aí, já estão fazendo vaga de novo, chamando de novo e eu não recebi. Como que você... né, tem lidado com essas questões, porque hoje eu vejo que assim, as pessoas elas têm a liberdade, têm um espaço, né, o que é muito né? bom, isso é louvável, eu acho que deve ser assim, inclusive, né? Eu concordo plenamente, né, que o candidato tenha o poder de fala. Mas o que eu percebo que às vezes o candidato perde ali de repente a mão e se expõe, porque ele não tá sozinho ali, não, né? E a gente acaba que a gente não fica só numa empresa, né? A gente acaba transitando, né? Numa empresa só, o mundo dá muitas voltas, né? E a gente que trabalha nessa área, a gente conhece muitas pessoas, né? Eu conheço muitos RHs, né? Então, assim, hoje eu tô nessa empresa, amanhã eu posso estar na empresa que você trabalha, né? Então, assim, poxa, acabei de falar mal da Tamires mês passado, hoje ela trabalha na empresa que eu tô. Da vaga que eu tanto desejo, de repente, ou né? Às vezes até na mesma empresa mesmo. Eu tô, Sim. Né, acabei de falar mal porque ela não me contratou e hoje ela é o RH, o meu RH. O meu RH. Né? Então, assim... E aí eu dependo de uma promoção que ela fará o processo seletivo interno. Exatamente. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Então, assim, a gente tem um espaço ali e eu acredito que é saudável, assim, a gente debater, a gente... expressar mesmo a nossa opinião. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar ligado em quem tá lendo. Sim. Né? Poxa, será que a empresa que eu quero me candidatar é ativa no LinkedIn e tá lendo a minha insatisfação e eu falando mal da empresa que eu tô? Né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? E eu acredito que isso é um alerta, né? Tanto pra nós como profissional, porque às vezes a gente também desabafa, né? Sim. Tipo, nossa, liguei pra 50 candidatos e ninguém me atendeu. Sim, sim, sim.
né? A via é dupla, e aí, né? quando você vai ver os comentários, tipo, mas beleza, mas quando eu fiz o processo com você não me Também respondeu. não deu retorno. Aí, já, tipo assim, Sim. você tem que estar preparado para você escutar também a opinião das pessoas. Sim. E nem sempre vai estar de acordo com a sua opinião. Até porque quando a gente abre uma vaga, não sei lá você, né? A gente abriu uma última aqui para RH e a gente teve, assim, um absurdo de candidatura, né? É incrível. E que nem sempre faz sentido. E que muitos candidatos não tinham o perfil técnico, não tinha a experiência necessária, porque, como você falou, tem vagas que demandam experiência, sim, né? E o cliente, né, é que traz a demanda. Exato. A gente trabalha com a demanda do cliente, né? E aí, às vezes, a gente acaba mesmo deixando o candidato sem retorno, né? Infelizmente, por conta de que às vezes a gente não dispõe de tantos profissionais, né? Para dar retorno naquela né? vaga que a gente lançou. E aí eu acho que cabe a maturidade, sim, né? E o zelo por sua imagem, né? Ao se posicionar e ao cobrar um feedback, né? Daquela empresa, daquele profissional daquela empresa, exato, né? Não que não possa, imagina, eu sou super a favor, eu até incentivo mesmo que o candidato, olha, se eu não te der retorno, me avisa que, sim, me chama, para eu não te esquecer, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelo candidato. É o mínimo, concordo, né? A gente mobilizou expectativas, a gente mobilizou a esperança dele, se ele fez entrevista, se ele fez ali o processo, dele, então, mais do que... Sim, e às vezes o candidato vai o processo inteiro. Exato. Ele vai até o gestor, né? E aí ele, de repente, fica na expectativa, e ele fica num cadastro reserva, porque a gente não quer perder, porque a gente tem ali o período de experiência, né? Mas aí eu de acho 90 que dias até. O aviso, fala sim, assim, olha, para essa posição a gente não está te considerando, mas olha... Gostamos muito do seu perfil e deixaremos você no cadastro reserva para uma próxima oportunidade que demete. Então, acho que é extremamente importante e zeloso também, né, da parte do profissional de RH, ter esse carinho pelo candidato, né, Tamires? Olha, eu concordo. Como eu falo, né, minha carreira ela foi generalista, nunca fiquei focada numa área só, não só em recrutamento, não só em treinamento, mas o tempo que eu me dedico pro recrutamento, ele é completo, né, então... eu olho todos os currículos, né? Eu já cheguei a olhar mais de 1000 currículos para uma vaga. Porque, assim, a gente trabalha com plataformas, né? De envio de currículos, com a IA, que nos ajuda muito, né? Só que, ao mesmo tempo, às vezes eu vou dar um exemplo aqui. É uma vaga de RH. E aí, quem se candidata é um eletricista. Porque ele acha que, meu currículo vai estar na empresa já, independente da vaga. De repente, surge ali uma vaga de eletricista. Eu gosto muito, quando eu trabalho com recrutamento e seleção, de fazer meu próprio banco de talentos, né? Por mais que eu tenha ali um banco digital, eu faço o meu próprio. Então, eu olho todos os currículos. E aí, de repente, eu olho ali, o cara é eletricista. Hoje eu não tenho vaga de eletricista, mas eu vou salvar porque vai quando que eu tenha, né? Sim. Então, eu já tenho ali PCD, né? Então, assim, a pessoa é PCD, nunca trabalhou na área, não tem experiência, mas, poxa, eu gostei do perfil, vou deixar ali salvo. Então, assim, e eu dou um retorno para todos, né? Tenho a ajuda da IA para me ajudar nos retornos, né? E isso também é uma linha muito tênue, porque os candidatos hoje a gente vê no LinkedIn, mas poxa, uma resposta genérica. Agora, você imagina eu dar um feedback para 1000 pessoas particular, né? É um tempo que a gente não tem. Sim. Porque a gente trabalha num ambiente muito dinâmico, que as demandas, elas chegam a cada 5 minutos. Então, assim, se eu focada no feedback para você o dia inteiro, as outras coisas vão ficar paradas. Sim, até porque o profissional de RH, como você falou, na grande maioria, né, ele é generalista. Ele é multitarefas. Ele é multitarefas, né, para você que está iniciando aí. Olha, a gente não nasce especialista. São longos anos, né, Tamires, pra gente conseguir aí se intitularizar, né, exato, de especialista. Eu, pelo menos, tô começando agora aí a me dar esse
luxo, né? De focar numa área só, mas aí são quase 20 anos de jornada, de chão, né? E aí você trouxe uma fala muito interessante, que é a fala do momento, né? E é uma fala polêmica. Sim. Né? Porque a gente está ali também numa linha, né? De, ai meu Deus, vou perder meu emprego, porque nós temos hoje ferramentas altamente potentes, né? Que potencializam, eu acredito, o nosso trabalho ou não. Será que potencializa, Tamires? O que você acha, Tamires? Como é que tá para você as IAs, né? Porque hoje a gente não tem só uma ferramenta, a gente tem várias ferramentas que fazem aí praticamente o processo inteiro de recrutamento e seleção. Sim. Até entrevistas, né? Até as entrevistas. Como é que tá isso? Como que tá lá no offshore? Você facilitou, você tá conseguindo trazer candidatos, assim? A gente ainda não chegou nesse ponto do IA fazer entrevista. Mas eu acredito que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, né? Não acredito que vai nos substituir, porque a nossa área já diz, né? Recursos humanos. Né, lidar com pessoas, com gente. Então, né, por mais tecnológico que a IA seja, ela não vai substituir uma pessoa. Ela não tem sentimentos. Ela não tem o tato que nós temos, né? E alguém vai precisar programar ela. Eu ouvi dizer que tem câmeras aí, que tem inteligências aí que já tá sentindo, hein? Tá sentindo, né? Tá sentindo. Não participei dessa ainda. Como que será isso? Olha, não sei. Mas assim, o que eu tenho visto hoje e trabalhado com a IA no sentido de apoio, né? Antes a gente tinha 900 planilhas pra gente triar várias coisas ao mesmo tempo. Hoje nós temos IA que facilita muito, né? Temos o BI, temos várias coisas que a gente consegue ter ali na palma da nossa mão, os dados que precisamos, né? Os indicadores que a gente precisa controlar. A IA veio no recrutamento e seleção também para nos ajudar a triar esses currículos, né? Colocar ali o perfil que a gente precisa e ele já ir triando. O retorno fica muito mais fácil quando a gente tem um software também que nos ajude nisso, né? Que fica mais direcionado ali para o público, né? E ainda mais numa alta demanda, você tem 1000 currículos para retornar. Não consigo ligar para todo mundo e dar um retorno, como eu falei, né? Mas eu consigo ali selecionar aquele grupo de pessoas e dar o meu feedback, falando, olha, não foi dessa vez, né? Muito obrigada por participar do nosso processo seletivo, né? Então, assim, eu acredito que ela veio para potencializar e para tirar essa parte mais operacional do RH. Perfeito. Porque a gente era muito operacional. E aí a gente consegue focar exatamente nas habilidades comportamentais. Consegue inserir estratégias para um processo seletivo mais assertivo. Exato. Né? Como você falou, a gente precisa entregar o candidato que tenha a aderência ao perfil da vaga, conforme a solicitação do nosso cliente, do nosso gestor, né? Cliente interno, externo, ele é cliente. Mas eu percebo que para o candidato, volto a dizer, não sei se pelo desconhecimento, né? Eles têm essa dificuldade de... A gente aqui tem o nosso site, por exemplo, e aí às vezes a gente vai fazer os filtros, né, dos perfis e faltam informações. Não sei se você se depara com isso, né? E aí, como que você tem feito? Você, ainda assim, tem abordado os candidatos? Tem deixado mesmo a cargo ali da inteligência artificial de fazer os filtros mesmo, de fazer ali as triagens? Olha, eu acho que depende muito da função, né, que a gente está buscando e também da quantidade de vagas, da demanda e do prazo que a gente tem para contratar. Né? É claro que os filtros eles ajudam muito, mas muitas das vezes o meu currículo ele não está de acordo com a IA que você configurou. Então ele não vai puxar, mas o meu currículo é bom, eu posso me candidatar na sua vaga. Né? Então, assim, se eu tenho tempo e se eu tenho ali, se eu puxei ali o filtro e não saiu muitas pessoas, eu olho, né? Vou ali na caça, como antigamente eu falo que eu sou das antigas, né? Então a gente vai na caça ali do candidato, não tem ali cadastrado no meu site, eu vou no LinkedIn, eu procuro em grupos ali do WhatsApp, né? Em grupos de empregos, olha, tô com uma vaga assim. Então, assim, no próprio network, né? Poxa, gente, ó, se vocês souberem de alguém, me avisa. Então, aí a gente vai conseguindo ali, né, ter uma demanda maior ali de currículos, né, pra gente poder analisar. Porque não adianta eu ter uma vaga e só 2 currículos.
né? Fica muito difícil, né? A gente escolher a pessoa certa para o lugar certo quando a gente não tem opções. Sim, infelizmente a gente precisa apresentar um pouco mais de alternativa pro cliente que está demandando, né? E aí acho que vale a importância do candidato estar sempre com o currículo atualizado. Exatamente. Né? E com o máximo de... Você acredita na necessidade de ele ter um currículo para áreas distintas, destacando habilidades técnicas e comportamentais distintas, ou você acha que isso daí não favorece o candidato? Eu acho que favorece. Eu, por exemplo, eu tenho 2 currículos. Eu tenho um currículo de RH e tenho um currículo de comércio exterior. No meu currículo de RH, ele não tem a faculdade de comércio exterior, porque para mim não faz sentido. Ele vai ter ali todos os meus cursos e as minhas formações de recursos humanos, né? E aí na entrevista eu acabo comentando, olha, eu também sou formada em comércio exterior, né? Mas não faz sentido pro recrutador de RH saber que eu sou formada e que eu trabalhei no transporte. Você acha que isso daí acaba atrapalhando se o candidato ele tem essas informações no mesmo currículo? Por exemplo, eu tenho um candidato que ele, sei lá, é analista de recursos humanos generalista, e aí ele também fez uma formação de técnico de enfermagem, coisas distintas, e de repente em algum momento da carreira dele ele fez ali um serviço, ele prestou um serviço na área ali. Você acha que se no mesmo currículo tem essas 2 informações, atrapalha a seleção desse perfil ou não? Eu acho que não, se ele tiver as características que eu procuro. Tá. Né? Porque assim, trabalhei como enfermeiro, só que eu tenho experiência em RH, eu tenho ali o know-how, tipo, eu tenho ali o que você tá precisando. Então, assim, vou perguntar o que aconteceu na entrevista, porque eu sou curiosa, né? Vou falar assim, como é que foi essa virada de chave na sua vida? Mas por uma particularidade minha, né? Não vou descartar aquele currículo porque tem enfermagem ali. Mas eu vou perguntar, você quer seguir? Né? Ou você amanhã ou depois no hospital te chama e você vai embora. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. Acho que é essa preocupação, né, de uma empresa quando recruta um perfil, né? Quando vê, inclusive um gestor, de repente, né? Ele olha ali, nossa, mas você está me trazendo um candidato que ele atua em segmentos distintos, sim. Ele vai embora, ele vai me deixar. Mas esse é o sentimento geral da nação, tá? Porque a gente fica naquele negócio, né? Poxa, mas e se o hospital chamar? Será que ele vai? Né? A gente fica com aquele medinho ali, né? Mas ao mesmo tempo é entender a trajetória, porque às vezes é como eu não quero mais seguir na área que eu estava e eu virei a chavinha, né? Às vezes a pessoa trabalhou no hospital, viu que não era aquilo que ela imaginava, que ela buscava e encontrou-se em outra profissão. Então vale a boa e velha conversa. Boa e velha entrevista, né? Exatamente. E acho que isso aí faz a gente repensar, né, ou pensar, né, que as inteligências aí artificiais, elas vêm mesmo para potencializar a nossa inteligência humana, né, a nossa sensibilidade. Eu acredito que é uma ferramenta, quem né, se inseriu, quem aderiu, quem está abraçando isso, acho que está à frente aí no mercado, né? Exato. Porque é mais ou menos a gente é como se fosse um superpoder, né? Que estava ali paradinho, adormecido e acordou. E agora a gente traz ele pra gente e a gente consegue fazer um trabalho com muito mais assertividade, com muito mais efetividade, de repente, né? E até pra gente acompanhar, né? Como a gente falou bastante de mudanças, a gente acompanhar, porque senão a gente fica obsoleto. Sim. Né? Na nossa área, antes era tudo DP, né? Então, antes Sim. era tudo muito, né? Não tinha esse tato com pessoas e a gente teve que se adaptar para hoje tá o RH estratégico que temos. Né, o RH que tem poder de voz, que vai na operação e escuta, né, as demandas da operação e que dá a sua opinião, fala assim, olha, no meu ponto de vista da RH eu não aconselho ou eu aconselho,
né? Então, antes a gente não via isso. Antes era aquela pessoa que pagava, que tinha o pagamento, o benefício. E acabou. E era aquela velha frase, né? Que eu já escutei muito. RH só trabalha no final do mês. Só que não. Não sei se você já escutou, mas eu já escutei. Mas vocês não trabalham o mês todo, vai trabalhar só no final do mês pra fechar a folha. É. Hoje a gente tem a gente percebe, né, o segmento, uma distinção ali, né, no segmento de RH. A gente tem ali um RH mais inclinado para a estratégia, mais inclinado para as pessoas, né? Uma separação, né? Eu visualizo isso, não sei como que tá aí para você, né? Eu acho que teve um período que era muito isso, né? Então o RH, ele era muito operacional, ele era muito da folha de pagamento, né? E ele não era convidado ou não se convidava a orientar, a sugerir, a se posicionar, a trazer uma fala, mas assim, olha, não vai dar bom por causa disso. Eu acho que a gente não tinha voz, né? Boa. Eu participei um pouco dessa transição, né? E nesses 14 anos, quase 15 aí. E assim, eu acho que antes a gente não era ouvido, a gente não era levado a sério, né? Verdade. E isso, ao longo dos anos, foi mudando. E graças a Deus por isso, porque a gente tem muito o que falar. A gente gosta de falar, né? A gente precisa falar. Para sobreviver, a gente precisa falar. E a gente tem um olhar de fora, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o olhar ao funcionário, a gente tem o olhar da empresa, estratégico. Então, a gente está no meio termo ali. Eu sempre falo que o RH é o elo de ligação entre a diretoria e o operacional. Legal. Porque ele tá ali no meio termo e ele consegue enxergar ambos os lados. Como é que posso dizer? A dificuldade do funcionário ali do chão de fábrica, né? O que ele tá precisando e levar isso de uma forma que a diretoria entenda. E ao mesmo tempo ao contrário, o que a empresa tá demandando e que o funcionário precisa, né, estar ali se adaptando. Até porque as áreas, elas vão se especializando, né, Tamires? Então, assim, o gestor da operação, ele se torna um especialista em operação. Exatamente. Né? Ele se torna especialista naquilo ali, naquele segmento. Não necessariamente nas pessoas. Eu não sei se você sente isso, né? Às vezes você fala, olha, esse candidato aqui, ele tem um perfil muito interessante, ele vai agregar na sua operação. Não, mas ele não entende disso, não vejo isso. A experiência dele não é robusta o suficiente. Não é o suficiente. E aí parece entrar em choque ali, porque a gente do RH, né, tá do lado de fora, a gente tem o primeiro contato com o candidato. Às vezes o candidato, na entrevista conosco, ele se comporta de uma forma muito mais acessível, né? E aí o gestor, e com o gestor já não acontece da mesma forma. Mas sabe uma sacada que eu tenho feito bastante nas empresas que eu trabalho? Essa casadinha de fazer a entrevista junto. Legal. Né? Por quê? Eu faço a mesma entrevista, até para economizar um tempo de processo seletivo. Sim, né? Perfeito. Então, assim, estou eu, uma vaga operacional, eu e um gestor de operações, eu vou olhar o lado humano, né? E ele vai olhar a parte técnica. Acabou a entrevista, eu falo, e aí? O que você achou? Ele dá o ponto de vista dele, eu dou o meu ponto de vista. Legal. Então, assim, isso tem sido muito bacana e tem dado certo, né? Porque a gente acaba... E aí, o candidato, ele tem que ser o mesmo, porque tá as duas pessoas ali avaliando ele, né? Ele não vai poder falar uma coisa para RH, outra coisa pro gestor. Sim, perfeito. Né? Só que, assim, a gente tá junto, mas avaliando coisas diferentes. E até, de repente, facilitando, né, que a entrevista não tenha uma tendência e que o candidato seja penalizado por aquela tendência. Porque, eu costumo dizer que o gestor, ele é especialista naquilo que ele faz. Não necessariamente no comportamento. Exatamente. Embora aqui, não sei se você tem sentido isso, tem percebido isso, que o RH, o profissional de RH, pelo menos eu tenho percebido a necessidade da gente também ter o conhecimento técnico, para que a gente consiga tornar o processo muito mais célere e muito mais eficaz, muito mais eficiente. Exatamente. Você tem percebido algo assim? Não. Olha, eu acho que isso não é de agora, tá? Já é de um tempo. Porque antes a gente delegava, né? A gente via que o profissional de RH delegava. Olha, você faz a entrevista técnica e eu faço a entrevista comportamental. E depois a gente junta. Hoje, né? Hoje que eu falo assim... porque, né? Eu vejo que a gente já veio
tendo que ter esse conhecimento, fazendo esse link. Não dá para eu olhar o candidato só no comportamento. Eu vejo que a gente tem que fazer uma entrevista ali por competências, técnica e comportamental. Exatamente. E assim, a gente tem que ter o conhecimento. Porque eu não posso contratar uma função que eu não sei nem o que eles fazem. Sim. Né? Porque até para triar, como é que eu trio um currículo se eu não sei o que a função faz? Né? Então, assim, não adianta só olhar a descrição de cargo e falar, vou ver se tem alguma palavra parecida, né? Então, assim, eu acho que isso é trazer mesmo, né, pro RH a maturidade de entender e de diversificar, e não ser só RH, só comportamental e só soft skills, né? Mas, assim, é você olhar o todo, né? Eu sempre encaro assim, tipo assim, eu vou contratar um operador de empilhadeira, é grande ou é pequena? Quantas toneladas precisa? E assim, esse bate-papo com o gestor no alinhamento do perfil, né? Então, tipo assim, mas você quer um cara que, tipo, tenha experiência ou você tá com tempo pra treinar? Né? Então, assim, eu posso pegar alguém que vai ser bom pro time, porque a gente também não pode pensar que o cara vai ser ótimo ali, né? De repente eu tenho... Porque ainda tem o time, tem a cultura da empresa, tem o perfil do gestor. Trabalham por turno. Então você imagina, vou colocar... Mas, o líder da tarde não é muito amigável, não. Como é que eu vou colocar um cara sanguinário ali? Não vai dar match, né? Então, assim, é você olhar como um todo, né? E esses alinhamentos de perfil com a gestão, com a liderança, antes da entrevista, né, oficial, eu acho que é o ponto-chave ali do nosso trabalho. Né? Perfeito. Porque a gente vai entender o que ele quer e ao mesmo tempo a gente vai poder opinar. Poxa, mas legal, é isso que você quer, mas a gente tem que focar nisso aqui, ó. A gente precisa de pessoas que tenham esse perfil, né? E até a gente entender a área operacional e o líder também entender a nossa área, né? Entender, poxa, mas a Tamires falou que ele tem que ter um perfil mais tranquilo porque o meu líder ali é mais colérico, né? Então assim, é ter essa dobradinha mesmo, né? De entender ambos os lados. Eu acho que isso tem sido diferencial nos meus últimos recrutamentos. Uau, que legal, hein? Tamires, que pena. Estamos chegando no finalzinho, né, da nossa gravação, mas antes eu gostaria que você deixasse, né, um recadinho aí para os nossos jovens que estão começando, que estão desenhando a sua carreira, de repente começaram ou começarão no próximo ano, né, o curso de RH, a faculdade de RH, então, gostaria, né, que você, com a sua vasta experiência, deixasse ali uma orientação fundamental, crucial, que nós, profissionais do Recursos Humanos, generalista, do desenvolvimento humano organizacional, não podemos deixar de ter. Fique à vontade. Olha,